Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 27 de julho de 2019. Estamos com um alimento diário, essa série Cristo, Poder de Deus e Sabedoria de Deus. Esse é o volume 2, Despenseiros dos Mistérios de Deus. Nós estamos na quinta semana com a mensagem 13, o casamento na vida da igreja, parte 1. Senhor Jesus, vamos aproveitar ao máximo esse conteúdo, que é trazer orientação para nós de Deus. E a gente precisa exercitar o Espírito, invocando o nome do Senhor, para que Ele nos dê espírito de sabedoria e de revelação. Assim Ele vai poder nos apontar o caminho, o verdadeiro caminho, a gente seguir o Senhor de perto. Então é importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor. Se a gente sempre conseguir ouvir aquilo que o Senhor quer falar conosco, isso vai gerar em nós a convicção necessária para a gente conseguir avançar na vontade dEle. Ó Senhor Jesus, que o Senhor Jesus Ele abençoe o nosso desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. 1 Coríntios capítulo 7, do versículo 12 ao 24. Senhor Jesus. Aos mais digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. E a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. Pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Foi alguém chamado estando circunciso? Não desfaça a circuncisão. Foi alguém chamado estando incircunciso? Não se faça circuncidar. A circuncisão em si não é nada. A incircuncisão também nada é. Mas o que vale é guardar as ordenanças de Deus. Cada um permaneça na vocação em que foi chamado. Foi chamado sendo escravo? Não te preocupes com isso. Mas se ainda podes tornar-te livre, aproveita a oportunidade. Porque o que foi chamado no Senhor sendo escravo é liberto no Senhor. Semelhantemente, o que foi chamado sendo livre é escravo de Cristo. Por preço fostes comprados. Não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Senhor Jesus. 1 Timóteo capítulo 4, do versículo 3 ao 5. Senhor Jesus. Que proíbem o casamento e exigem abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Pois tudo o que Deus criou é bom e recebido com ações de graças, nada é recusável, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Senhor Jesus. Agora ler com oração. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 17. Senhor Jesus. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordeno em todas as igrejas. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus. Já lemos e oramos. Agora vamos para o alimento diário. O título de hoje. Permaneça na vocação em que foi chamado. Ó Senhor Jesus. A questão de casamento é extremamente importante e complexa na igreja. Se no ambiente familiar o casal tiver um viver cristão normal e equilibrado, vivendo a vida da igreja, ele terá um papel fundamental na edificação e cuidado de irmãos, por meio dos grupos familiares. Em alguns casos, a família não está integralmente envolvida com a igreja, uma vez que há um cônjuge incrédulo, e as orientações do apóstolo abrangem essas situações. Se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone.
E a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Essa porção não trata de salvação, e sim de santificação. Quanto a isso, vejamos os seguintes versículos. Pois qual é maior, o ouro ou o santuário que santifica o ouro? Pois qual é maior, a oferta ou o altar que santifica a oferta? Essas passagens tratam de santificação posicional. O ouro fora do santuário é comum, mas quando colocado no santuário, torna-se santo. Também é comum o animal quando está no campo. Entretanto, quando o animal é oferecido em sacrifício sobre o altar, torna-se santo. Tanto o ouro quanto o animal, quando colocados sobre o altar, são santificados posicionalmente. Assim também o incrédulo, pelo convívio com o cônjuge crente, é santificado. Pois mediante a palavra e a oração, tudo é santificado. Ó Senhor Jesus! Por meio do convívio com o crente, o cônjuge incrédulo é santificado. Contudo, se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Precisamos de muita sabedoria para abordar esses versículos. Se alguém tem cônjuge incrédulo, e este é uma pessoa de difícil convivência, aquele que crê no Senhor Jesus, o crente, pode ver nesse ponto uma chance ou desculpa para separar-se. Mas não é assim que se deve proceder. O cristão tem de dar bom testemunho. Não deve provocar situações para que ocorra o divórcio. Não deve gerar situações difíceis no viver familiar para suscitar uma separação. Se por outro lado, o descrente realmente não quiser viver com o crente, este deve permitir que aquele vá embora. E o crente não permanecerá sujeito à servidão, estando livre para casar-se novamente, porque foi abandonado. Essa é a terceira razão para a separação do casal de acordo com a Bíblia. Ó Senhor Jesus! Em alguns casos, o descrente quer viver com o cônjuge crente. O incrédulo, sendo santificado pelo viver do crente, pode vir a se converter ao Senhor. Há muitos vivendo sob essa expectativa de conversão do cônjuge. Como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, se salvarás tua mulher? Se essa possibilidade por meio de oração e dependência do Senhor se concretiza, os dois podem servir a Deus como um casal. Aleluia! Ó Senhor Jesus! O crente não deve dar início à separação. Tem de permitir que Deus seja a origem de todas as coisas. Ande cada um segundo o Senhor lhe tem distribuído, cada um conforme Deus o tem chamado. É assim que ordena em todas as igrejas. Paulo apresenta uma orientação que deve reger o viver cristão em todas as igrejas, guardar a palavra, as ordenanças de Deus e permanecer naquilo em que foi chamado. Se alguém for chamado sendo circunciso, assim permaneça. Sendo incircunciso, não faça circuncisão. O que foi chamado escravo é livre no Senhor, e o que foi chamado livre é escravo de Cristo. Ó Senhor Jesus! Na igreja, não temos liberdade para fazer o que muitos incrédulos fazem, pois somos escravos do Senhor. Por preço fostes comprados, não vos torneis escravos de homens. Irmãos, cada um permaneça diante de Deus naquilo em que foi chamado. Estamos sob a vontade soberana de Deus. Não se preocupem quanto a casar ou não casar. Cada um deve ter paz. Em nosso meio, vários casais se formaram devido à orientação e ajuda de irmãos mais maduros. Às vezes, o irmão é muito tímido e precisa de que alguém faça intermediação para apresentá-lo a uma irmã. Os cooperadores estão realizando reuniões especiais com esse intuito e muitos casamentos já ocorreram. As igrejas devem oferecer esse tipo de cuidado aos solteiros. Por outro lado, os santos devem reduzir o nível de exigências para poderem casar-se. Não existe ninguém perfeito. Se surgir uma oportunidade, siga a direção do Espírito e a providência divina. Tudo deve ser feito segundo a direção do Espírito, para a alegria de Deus e de seus filhos. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus!
tudo precisa ser feito, né, de acordo com a orientação do Senhor. Por isso que a gente está procurando aqui, né, princípios na palavra, né, Senhor Jesus. A palavra de Deus não está aqui simplesmente para a gente discutir, né, a gente dar o nosso parecer, a nossa opinião, mas a palavra de Deus mostra, né, o caráter de Deus, a pessoa de Deus, aquilo que Ele aprova, aquilo que Ele desaprova. Né? Então a Bíblia está aqui para nos dar sabedoria. Né? O homem sábio, ele olha para essas palavras, né, e ele procura a orientação de Deus, ele procura agradar a Deus. Ele só quer fazer de nós, né, pessoas que sejam sábias, que não vão seguir no padrão do mundo, né, Senhor Jesus, mas a gente segue o padrão de Deus, aquilo que Ele deixou na palavra. Né? Então a gente não deve tomar a palavra para discutir, né, para encontrar brechas na palavra, né, para encontrar aqui, né, uma chance, uma desculpa para fazer aquilo que a gente quer. Mas a gente deve sempre ir diante da palavra com temor e tremor. Né? É a palavra de Deus, para nos dar orientação, né, para nos aproximar dEle, né, nos levar a cumprir Sua vontade. Né, Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente, né, aprender a tocar no Senhor, né, de maneira adequada. Né, esses últimos dias, né, falando sobre essa questão de divórcio. Né, ontem começou mostrando, né, três situações aqui, né, onde a Bíblia, né, onde a gente pode ver segundo a palavra, né, apenas 3 situações onde pode haver separação, né, onde Deus concede a sua paz, né, nessa situação. As outras situações, se você não quiser seguir essas orientações, né, você vai arcar com tudo sozinho, né, sem a bênção do Senhor. Agora o Senhor mostra que Ele nos traz paz, Ele nos traz bênção quando a gente segue a orientação dEle. Né, então ontem a gente viu 2 e hoje mostrou para nós, né, a terceira com mais detalhes. Né, Senhor Jesus, a primeira, né, recapitulando, né, é a morte. Né, o que Deus ajuntou não separa o homem. Mas aí se houve a morte de um dos dois, né, houve uma separação feita por Deus, né, Senhor Jesus. Aí o outro vai se tornar agora viúvo. Né, e dependendo da sua condição, né, pode depois, mais para frente, se quiser, né, contrair novas núpcias. Ele está livre do casamento, né, por causa da morte de um dos dois. Ó Senhor Jesus. Né, o segundo aspecto, né, o segundo item aqui que Deus permite, né, é segundo relações sexuais ilícitas, né, traição. Né, a outra pessoa foi pega traindo, né, Senhor Jesus. Aí caso, né, não haja naquele que foi ofendido, né, ali o coração de perdoar, né, Senhor Jesus, né, aí ele pode se apartar, né, porque ele foi traído, né, foi vítima de infidelidade, né, Senhor Jesus. Mas também não deve ser isso feito também de maneira banal, né, também precisa levar diante do Senhor, né, porque pode haver um arrependimento genuíno, né, da parte que ofendeu, né, e ela ir diante do Senhor, né, e aí o Senhor pode conceder graça, né, para que o outro possa perdoar, né, Senhor Jesus, e aí o casal se tornar útil na mão do Senhor, né, sempre que há uma situação dessa, porque há um problema, né, Senhor Jesus, nesse segundo caso, no terceiro caso, é tudo uma questão de relacionamento humano. No primeiro caso, né, chegou a hora de um dos dois foi aperfeiçoado, a gente não sabe, né, chegou a hora, Deus escolheu e foi assim. Agora, no segundo e terceiro caso já são situações humanas. Né? Houve alguma situação ali, né, e o outro acabou gerando uma traição, alguma coisa assim, né, no segundo caso. Né, mas aí é tudo uma questão de ir diante do Senhor, né? Senhor Jesus. Né? A gente já conhece casos, né, que houve arrependimento ali, o casal se reconciliou, hoje serve ao Senhor, né, com fervor. E já houve também situações em que, né, até mesmo houve da parte ofendida, né, o desejo de perdoar, mas o outro não quis reagir, preferiu se apartar, né, Senhor Jesus. Né, aí né, cada caso é um caso, né, mas Deus ele deixa esse princípio para nós, né, que Deus ajuntou, não separa o ano, para que a gente não faça isso de maneira banal, porque a gente tenha um peso no coração, né, ao ir diante dessas situações. Né, assim como a Bíblia fala para a gente não cair em fornicação, né, em relações sexuais ilícitas, relações fora do casamento. Então, se alguém, por exemplo, é solteiro e está mantendo um relacionamento, né, um relacionamento sexual com outra pessoa, ele precisa saber que Deus não se agrada disso e precisa ter um peso no coração dele. Ele precisa ter clareza de que Deus não vai abençoá-lo dessa forma, ele não vai avançar espiritualmente. Então, hoje também fica esse parâmetro para nós. Se a gente realmente não tiver esse peso no coração, né, e levar simplesmente o casamento, o divórcio, coisas com banalidade, a gente corre o risco de perder a presença de Deus, né, de perder
ali o sentido de tudo isso, né, que é a nossa edificação nossa pessoal e também coletiva. Né? O Senhor ele quer nos preparar para o mundo que há de vir. Agora, se você abre mão das coisas de Deus por qualquer coisa, né, Senhor Jesus, como que Deus vai te ajudar, né, a caminhar, a avançar? Né? Ó Senhor Jesus, por isso que a Bíblia está aqui, né? A Bíblia é maravilhosa para isso. A gente tem que parar de olhar para a Bíblia como um livro de regras. A gente tem que olhar para a Bíblia como verdadeiramente ela é, uma bússola. Ela não mostra simplesmente para nós regras para seguir, para cumprir, mas ela nos dá uma direção. Ela nos aponta para o Senhor. Você quer se aproximar de Deus? A Bíblia te mostra o que pode te aproximar de Deus, o que pode te tornar mais íntimo de Deus. Agora, você também pode fazer coisas que estão te afastando de Deus. E aí, Senhor, não sei agora, pode ter comunhão com o irmão, não sei agora o que está acontecendo, que eu não estou conseguindo ter comunhão com Deus. Aí você pode procurar na palavra, vai te mostrar ali também o que está te afastando do Senhor. Então essas coisas precisam permear a nossa vida. A gente precisa estar bem claro quanto a isso, né? Aquilo que pode cooperar e aquilo que pode nos atrapalhar no nosso dia a dia. Né? E nessa questão de casamento, né, isso é uma questão muito séria, né, Senhor Jesus. Né? O casamento é algo sério, é algo instituído por Deus para preservar o homem. Né? O homem tem esse desejo, como a gente já viu, né? Assim como fome e sede, né? Mas a gente viu, né? Assim como saciar a fome e a sede ter uma maneira adequada, né? O desejo também precisa ser tratado de maneira adequada, no casamento. Então Deus deu o casamento para resguardar o homem. Só que são dois seres humanos, não é computador, não é robô. Né? Então tem sentimentos, tem situações, tem coisas do dia a dia que são diferentes. E aí surgem conflitos, surgem problemas. E aí a Bíblia entra novamente com uma orientação. Olha, você tem algum problema, mas você quer permanecer na presença de Deus? Então a Bíblia vai te orientar. A palavra vai te orientar. Mas isso não tem conhecimento né, para poder ver isso, ou se eu estou numa condição tão favorável assim. Aí existem os irmãos, né, existem os conselhos, a gente pode, né, buscar mais coisas no Senhor. Né? A questão é a gente não desistir nesse Senhor Jesus. Né? E aí agora entra a terceira situação, que é ali, né, uma pessoa que ama o Senhor, busca o Senhor, e a outra não. A outra é um incrédulo, né? E às vezes surgem situações ali, coisas difíceis, né? E aí a pessoa já está numa situação e de repente já está falando, não aguento mais. Mas qual a orientação da Bíblia? Olha, se o incrédulo ele consente em conviver com o crente não deve tomar uma atitude de separação. Né? E aí o irmão até cita o exemplo, né? Às vezes tem pessoas que olham isso e veem como uma base, né? Aqui como uma chance, como uma desculpa. Opa, então se o incrédulo então ele quiser se separar de mim, então tá tudo certo. Opa, então eu vou infernizar a vida dele, né? Vou infernizar a vida dela, que ela não vai ter escolha, ela vai querer ir embora. Ó Senhor Jesus, aí agir com maldade, agir com malícia, aí é maquinar o mal, aí Deus não aprova isso. Né? Aqui ele está falando de situações difíceis em que o outro toma uma decisão, não onde você sustenta, onde você provoca, né, uma situação que seja insuportável. Né? Isso é agir de malícia. O Senhor ele não gosta disso. Né? Como a gente já viu, né? Deus ele abomina o repúdio. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa perceber, né, que tudo isso é para quê? Para que a gente busque sempre diante do Senhor ter um casamento saudável, uma vida saudável, sempre desfrutando. Né? Hoje você casou ali, né, tudo flores, né? O marido ama a esposa ama o marido, depois vão vendo as situações, vai vendo desgaste. Né? Senhor Jesus. E aí o que precisa haver ali? Precisa haver uma edificação mútua. Né? Precisa haver ali, né, um ceder, né? Precisa haver ali um trabalhar da humanidade perfeita de Cristo, né, em cada um. Ó Senhor Jesus, precisa haver uma união. Então surgem os problemas, não é para apontar erro um no outro, mas para que a união dos dois se fortaleça mais. Né, Senhor Jesus. Então é isso que você está mostrando para nós. Né? O viver do casal, né, tem um grande peso, né, na vida da igreja. Isso que ele mostra para nós. Né? O casamento é de extrema importância para o Senhor, mas é algo complexo, né? Porque está envolvendo a vida de dois indivíduos, né, diferentes, coisas íntimas. Né? Muitas vezes não pode ser aberto, né, algumas coisas para outras pessoas, mas só mostra que se houver ali num ambiente familiar e saudável, num viver cristão normal, equilibrado, né, onde se vive a vida da igreja, sirva, né, onde há cuidado de irmãos, onde há edificação, né, Senhor Jesus, esse casal vai aprender, né, a orar junto, né, a santificar um ao outro, né, Senhor Jesus.
Ó Senhor Jesus, né? Isso aqui são casais normais, casal de crente, mas ele mostra, às vezes tem um que quer servir, né? E o outro não crê. Então ele mostra para nós que também o princípio é o mesmo. Você precisa continuar servindo, buscando, orando, porque aí o crente vai santificar o incrédulo. Né? E como ele tocou aqui, não é salvação, é santificação. Né? Você vai tornando aquela pessoa ali santa, separada para Deus. Né? E aí o próprio Senhor vai providenciando situações, uma esfera, para ganhando o coração daquela pessoa. Então ele precisa orar, buscar. Eu já conheço o caso, né, de que, né, o marido, né, ou a esposa orou, né, para ganhar o outro por 20 anos. Né, 20 anos ali, né, orando, dando testemunho, buscando. E finalmente, né, a pessoa foi ganha. Né, e hoje, poxa, é um casal que serve Senhor Jesus. Dão muitos e muitos frutos. Né, graças ao Senhor. Então, como ele tocou, né, como é que você sabe, marido, se vai salvar tua mulher? E como você sabe, mulher, se vai salvar teu marido? Né, então a gente precisa fazer o quê? Persistir. Né, Senhor Jesus, fazer a vontade de Deus. Se o outro quer ir, aí já é outra situação. É isso que está mostrando aqui. A pessoa não quer mais conviver, não, ela não quer, ela está recebendo um chamamento de Deus, está se sentindo incomodada e não quer. Né? Aí ela prefere se apartar. Aí é escolha dela, não é por algo que o irmão provocou. Né? Mas como eu tocou aqui, né? Algo debaixo da soberania de Deus. Né? O próprio Senhor está providenciando algo ali. Né? A pessoa vai se converter, né? Ou vai deixar a pessoa livre para poder ir adiante. Mas como a gente falou, é tudo aquilo que está partindo do Senhor. Não é algo que é para as pessoas usarem de malícia, né? Usar isso como uma brecha para poder provocar situações. Ó Senhor Jesus. Né? E aqui ele fala um versículo que Paulo fala, né? Cada um, né? Permaneça, né? Ande, né? Segundo Deus tem distribuído, né? Conforme Deus o tem chamado, né? Senhor Jesus. Às vezes acontece isso, né? A pessoa começou a reunir, creu no Senhor, já estava unido, já tinha casado, né? Senhor Jesus, então permaneça casado, permaneça buscando o Senhor, né? Tocando na palavra, né? Senhor Jesus. Aí vai ganhando por meio do testemunho, né? Não é por briga, por imposição, né? Não é por força nem por poder, mas pelo Espírito, né? Pelo exercício do Espírito. Aí a pessoa vai percebendo, né, uma mudança, algo agradável, né, algo que ela não consegue explicar, e ela passa a buscar esse caminho. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Né, e aí ele fala aqui, né, Paulo fala, né, é assim que ordena em todas as igrejas. Né, por um lado, ordem, né, ordenar, dá uma palavra de ordem, né, dá uma orientação. Mas por outro lado, ordem, né, é para as coisas também serem organizadas. Né, é assim que as igrejas ficam organizadas, assim que o nosso viver recebe paz. Quando a gente recebe as ordenanças de Deus, então a gente precisa, né, diante do nosso viver cristão, né, guardar a palavra, guardar as ordens de Deus, né, aquilo que traz ordem para a nossa vida, aquilo que nos tira do caos, né, que coloca cada coisa no seu lugar, né, Senhor Jesus. Né, e também permanecer naquilo que o Senhor nos chamou. Né, a gente foi chamado para servir, né, para pregar o evangelho para todas as pessoas, né, e principalmente para aqueles que estão mais próximos de nós. Um casal normal está sempre desfrutando a palavra, né, Senhor Jesus. Né? E o Senhor quer tornar também esse casal normal. Ele toca aqui, né, se tiver essa possibilidade, né, por meio da oração, por meio da dependência do Senhor, né, isso se concretiza, né, o cônjuge é ganho, os dois vão servir a Deus como um casal normal, um casal cheio de amor pela palavra, pela vontade, pela soberania de Deus. Ó Senhor Jesus, é isso que a gente tem que tocar. Né? O casar, o não casar, o permanecer, tudo isso está diante da vontade de Deus. Né? Cada um de nós precisa assumir a sua parcela, né? Não ficar colocando sempre a culpa no outro. Cada um assuma a sua parcela e vai diante do Senhor buscar transformação de vida, buscar graça, né, Senhor Jesus, para que o Senhor possa orientar. E como ele tocou, né, pela oração e pela santificação, né, na dependência do Senhor, Deus pode mudar tudo. Né? Deus pode abençoar-nos grandemente, né, Senhor Jesus. A gente precisa aprender, né, a confiar nele, a confiar na soberania dele. Né? Ele vai sempre guiar, né, tudo aquilo que pode nos conduzir à vida e à piedade. Mas a gente precisa estar com o coração puro, né, para a gente enxergar o Senhor. Né? E ele toca no finalzinho a orientação que a questão não é estar casado ou solteiro, isso e aquilo, mas aprender a depender do Senhor. O Senhor vai arranjar as situações. Ele já até mostrou aqui, né, que algumas pessoas têm cooperado com isso, né? Apresentado, né, um irmão para uma irmã, né? Orado ao Senhor, né, diante dessa situação. Né? A gente sempre tem isso, né? Ver um jovem solteiro já está
já está em condição de casar, né? Já pode se sustentar, pode sustentar uma família, né? Uma irmã da mesma forma. Então a gente já começa já a orar nesse sentido, né? E a gente começa já a abrir os olhos, ajudar, né, o casal a se formar, né? E assim vai, né? Senhor Jesus, né? Graças ao Senhor, mas cada um deve ir diante do Senhor, né? Primeiro de tudo, né? A gente abrir o coração para Ele, né? A gente ter essa posição, né? Essa disposição de ser santificado, né? Útil a Ele. Aí o resto Ele vai, né? Ele vai juntando tudo, né? Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.